Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar então sobre funções inversas e para isso eu vou utilizar aqui o material de apoio ao professor do nosso livro, do James Stewart. Então, bom, vamos começar aqui com um exemplo, né? Aqui a gente tem uma tabela que nos fornece os dados de uma cultura de bactérias, onde no tempo inicial t igual a zero, nós tínhamos uma população inicial de 100 bactérias, e à medida que o tempo foi passando, então, esse número de bactérias ele foi aumentando, né? Então, quando o tempo t igual a 1, uma hora, depois de uma hora, nós temos uma população de 168, em 2 horas de 259 e assim sucessivamente. Então, nessa tabela, nós temos que a população, né, o número N de bactérias é função do tempo. A cada tempo, eu tenho aí associado uma população diferente, certo? Ok, mas suponhamos que eu quisesse me perguntar o contrário, né? Se tem um determinado biólogo, algum outro estudioso, que está interessado em perguntar o seguinte: olha, e se eu tiver, sei lá, 735, digamos, né, bactérias numa cultura? Quantas horas se passou desde o início da proliferação, do crescimento da população? Né? Então, agora o interesse dele, dado o número de bactérias, perguntar sobre o tempo. Né? Então, de certa maneira, o que se quer agora é olhar para a função inversa do que a gente tinha antes. A função f de t, ela associa ao tempo t a população de bactérias, e agora eu estou querendo olhar para a inversa, eu estou querendo olhar para o número de elementos na população e perguntar sobre o tempo associado, certo? Então, basicamente, é isso que acontece quando a gente tem uma função inversa em geral, né? A gente quer, de certa maneira, inverter a lógica da função f, né? A gente quer colocar, quando a gente pensa na função inversa de uma função f, a gente está pensando que o domínio da inversa vai ser a imagem de f, né? E a imagem da inversa vai ser o domínio de f. Né? Então a gente vai inverter esses papéis. Então aqui, por exemplo, olha, no tempo t igual a 6, a gente tem que o número de bactérias é 550. Aqui, ó. Quando t é 6, a população é 550. Ou seja, f de 6 é igual a 550, certo? Então, quando a gente olha para a função inversa, a inversa de 550 tem que ser 6, né? Porque f de 6 é 550. Bom, uma pergunta natural que surge, né? Será que todas as funções possuem inversas? E a resposta é que não. Olha, vamos ver aqui um exemplo com um diagrama. Então, a gente tem dois diagramas aqui. O primeiro representa a função f e o segundo representa a função g, certo? Então, a função f leva 4 no 10, 3 no 7, 2 no 4, 1 no 2. Bom, a função f é um exemplo de uma função inversível, que possui inversa. Porque se vocês observarem, cada elemento do domínio está associado a um elemento do contradomínio, né? E essa associação, digamos, não tem duplicidade, né? Então, por exemplo, eu posso olhar quem que é a inversa de 10. O f menos 1 de 10 é 4. O f menos 1 de 7 é 3. O f menos 1 de 4 é 2. O f menos 1 de 2 é 1. Por outro lado, a função g, ela não é uma função inversível. Por quê? Bom, quando a gente olha aqui, o 3 está indo no 4, né, pela função g. E o 2 está indo no 4 também. Bom, então eu posso me perguntar, quem que é, caso essa função g tivesse inversa, né, quem seria g a menos 1 de 4? E aí eu não consigo decidir, porque tenho dois elementos diferentes no domínio indo na mesma imagem, né, no contradomínio. Então, com isso, eu não consigo decidir quem é a imagem
do 4 pela inversa? Seria 3 ou seria 2? Então, como eu não consigo decidir, nesse caso a inversa não está bem definida, certo? Então, o que acontece aqui é que nós temos um x1 e um x2 que são diferentes, né? O meu x1 está jogando como 3 e o meu x2 está jogando como 2. Então, eu tenho dois elementos diferentes no domínio que as imagens são iguais. Então, quando isso acontece, a gente diz que a função não é injetora. Se a função não é injetora, eu não tenho a condição de ter inversa, tá? Então, aqui, de modo formal, está a definição de uma função ser injetora. Então, uma função f é chamada de injetora se ela nunca assume o mesmo valor duas vezes ou mais, né? Ou seja, né, em notação matemática, o f de x1 é diferente do f de x2 sempre que o x1 for diferente de x2. Então, uma função é injetora se sempre que você tiver elementos do domínio distintos, a imagem desses elementos vai ser distinta também. Então, a f aqui é uma função injetora. A g já não é, porque eu pego dois elementos distintos, o 3 e o 2, e a imagem deles não é distinta. Então, como essa função não é injetora, funções que não são injetoras não são inversíveis, tá? E funções injetoras, né, são inversíveis sobre a sua imagem, certo? Bom, uma maneira gráfica de se verificar que se uma função é inversível ou não é utilizando o teste da reta horizontal, né? Então, o que acontece? Quando que uma função é inversível? Quando elementos diferentes do domínio vão em elementos distintos da imagem, certo? Eu posso inverter a função f, né? Então, se por acaso eu tenho uma função que nem essa aqui, que tem esse gráfico aqui em azul, se eu traço alguma reta horizontal e essa reta corta em mais de um ponto, o que significa isso? Isso significa que tem dois elementos distintos, x1 e x2, que têm a mesma imagem. Então, essa função não pode ser injetora e ela também não pode ser inversível. Por quê? Se ela fosse inversível, eu teria que associar a esse y uma imagem, olhando para a inversa, né, que eu não consigo decidir se seria x1 ou x2, né? Então, essa é uma maneira visual, uma maneira gráfica de decidir se uma função é injetora e também se decidir se uma função é inversível ou não. Se existir alguma reta horizontal que corta o gráfico da função em dois pontos, então essa função não vai ser injetora, né? Porque eu vou ter elementos diferentes do domínio que têm a mesma imagem. E se ela não for injetora, ela não vai poder ser inversível, porque eu não vou conseguir associar essa imagem um único elemento aqui para construir a inversa, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar esse exemplo aqui. F de x igual a x ao cubo. Bom, o gráfico, então primeiro olhando aqui para noção gráfica, geométrica, né? Se a gente olha para o gráfico da função x ao cubo, tem esse gráfico aqui em azul, e a gente consegue perceber que, independente da reta horizontal que a gente trace, a gente vai ter que cada reta horizontal só vai cortar essa função aí, esse gráfico, em um único lugar. Então, de cara, a gente já consegue perceber que sim, ela é uma função injetora, assim, pelo gráfico, né? E, portanto, ela vai ser uma função inversível, certo? Bom, outra maneira de verificar, né? Então, a gente olhou primeiro aqui para essa solução 2, que é via teste da reta horizontal, graficamente, né? Mas e se eu quisesse verificar de modo algébrico, né? Bom, a gente sabe, ó, que se a gente pega dois elementos diferentes do domínio, se a gente pega um x1
e um x2 do domínio que são diferentes, então o x1 ao cubo tem que ser diferente do x2 ao cubo. Mas quem que é x1 ao cubo? Bom, x1 ao cubo é f de x1, certo? É f de x1. E quem que é o x2 ao cubo? É o f de x2. Então, sempre que o x1 for diferente do x2, o f de x1 vai ser diferente do f de x2. Logo, a gente tem que essa função é injetora, acabamos de provar que ela é injetora, né? E se ela é injetora, ela vai ser inversível, tá bom? Bom, então, como eu já venho dizendo, né, que esse slide é para formalizar essa fala, né? As funções injetoras elas são muito importantes porque essas funções injetoras são as funções que possuem inversa, tá? Então aqui a gente tem a formalização dessa ideia que eu já estou discutindo nos slides. Se eu tenho que f é uma função injetora com domínio A e com imagem B, com imagem, tá? B, então a inversa dessa função f, né, denotada por f menos 1, ela tem domínio B e imagem A. E ela é definida assim, né? F a menos 1 de y é igual a x, se e somente se f de x é igual a y, né? Então, o que eu estou dizendo? Olha, se eu tenho uma função aqui que vai de um conjunto A para um conjunto B, para uma função f, se essa função f for injetora, então eu garanto que a inversa existe, então a f a menos 1 existe, né? E se a função f leva x em y, então o que vai acontecer aqui? Então, se a função f leva x em y, o que vai acontecer com a f a menos 1? A f a menos 1 de y vai ser o x, né? É isso que eu estou dizendo. Essa informação está resumida, então, nesse diagrama, nesse desenho. Bom, então, ou aqui ele desenhou de outra maneira, né? Você tem aqui o domínio da função f, que é o conjunto A, né? E eu posso representar esse conjunto A como um subconjunto da reta. E tenho aqui a imagem da função f, que é o conjunto B. Então, se a f, que está aqui marcada em azul, leva x em y, né? É porque a f a menos 1 leva y em x, né? E aí vem essa observação, né? Bom, o domínio da f tem que corresponder à imagem da f a menos 1. E por outro lado, o domínio da f a menos 1 tem que corresponder à imagem da f, tá? Bom, tem uma questão muito interessante, né, em relação a funções e suas inversas, que é o seguinte: quando a gente compõe duas funções, sendo que uma é inversa da outra, a composta vai dar a função identidade. De fato, o que acontece, né? Se a f faz alguma coisa, a f a menos 1 desfaz, certo? Olha, o que eu estou dizendo aqui? A gente viu que a gente pode pensar em funções como se fossem máquinas, né? Então, nesse caso, eu estou entrando aqui com um x. Se eu passo pela maquininha da f, né? Então, aqui sai o meu f de x. Né? Agora, se eu passo f de x pela maquininha da f a menos 1, então o que sai, lembra que que a f a menos 1 faz, né?
ela pega esse f de x, que é o meu y, né? E o que ela faz com f de x, que é o meu y? Ela associa ele a x. Então, olha, o que está acontecendo aqui? Se eu pego um x, passo pela máquina da f, então sai aqui um y, que é o meu f de x. Mas se eu pego o y e passo pela maquininha da f a menos 1, o que eu retorno aqui é o x de novo, né? Então, eu tenho esse caminho, ó. Então, o que a função f faz, a f a menos 1 desfaz, certo? Isso significa que se eu componho as duas, né? Quer dizer, se eu aplico a f e depois aplico a f a menos 1, a resposta vai dar a função identidade. Também vale o contrário. F de f a menos 1 de x também dá identidade, né? A função identidade é a função y igual a x, tá? Que é representada pela reta que tem a inclinação 1, né? Então, assim, como que eu já sei, né, que a função x ao cubo, f de x igual a x ao cubo, tem inversa. Porque a gente viu lá no exemplo anterior, viu pelo gráfico e viu algebricamente. Bom, quem que seria essa inversa? Essa inversa vai ser a função raiz cúbica de x, ou x elevado a 1/3. Por que que vai ser isso? Vai ser isso porque se eu componho x ao cubo com, que é a função f de x, com a sua inversa, a resposta dá identidade, né? Se eu coloco aqui, ó, o y, que é o f de x, né? O x ao cubo, né? Então, se eu coloco a função f de x dentro da função f a menos 1, se eu encaixo as duas, se eu componho as duas, né? Então, isso vai dar f a menos 1 de x ao cubo. Mas quem que é a f a menos 1? É x a 1/3, né? E x elevado ao cubo elevado a 1/3 dá o próprio x, certo? Então, realmente, essas duas funções são uma inversa da outra. Bom, depois eu vou mostrar aqui uma maneira mais prática de se encontrar funções inversas uma da outra. Na verdade, é o seguinte, né? Deixa eu já mostro aqui. A gente está com a função y igual a x ao cubo, né? Então, o que acontece na função f? A função f pega um x e associa a esse x um y. Essa f faz. E o que a f a menos 1 faz? Ela pega o y e associa a esse y o x. Então, para poder achar a expressão da inversa, o que eu vou fazer é isolar o meu x em função do meu y. Então, eu vou vir aqui, ó, eu tenho a função y, ou f de x, igual a x ao cubo. Se eu quero achar a inversa, eu vou isolar o meu x nessa equação. Então, eu vou isolar aqui, é simplesmente tirar a raiz cúbica, né? Então, eu tenho ó, que raiz cúbica de y é igual a raiz cúbica de x ao cubo. Então, quer dizer que raiz cúbica de x ao cubo é x, né? X é igual a raiz cúbica de y. Então, pronto. Quando eu consigo isolar o x, eu tenho que essa aqui me dá a expressão da inversa. Então, uma função, né, g de y igual a raiz cúbica de y, né, é uma inversa para a função x ao cubo, certo? Ou, se eu preferir escrever, né, f a menos 1, mudar a variável, isso aqui é só um nome, pessoal. Y, x, abacaxi, coração, qualquer coisa que vocês quiserem colocar, é só uma maneira de representar a variável, né? Então, o que eu posso dizer é que a inversa da função f igual a x ao cubo é a função f a menos 1 igual a raiz cúbica de x, né? Se eu quiser colocar em termos dessa variável ao invés dessa, né? Mas é a mesma coisa, representa a mesma coisa. Uma observação importante é
Esse f a menos 1, ele não tem nada a ver com expoente, tá? Então, cuidado, não confundam. F a menos 1 de x indica, denota, né, a função inversa de f, tá? Então, como que eu posso escrever 1 dividido por f de x? Poderia ser escrito assim, ó, f de x elevado a menos 1, né? Então, f de x elevado a menos 1 significa, olha, eu estou pegando o número f de x e estou elevando a potência a menos 1, ou seja, isso é igual a 1 sobre f de x. Mas isso é diferente de eu colocar o menos 1 do lado da f. Porque quando eu coloco o menos 1 do lado da f, né, então eu estou denotando a função inversa, tá? Então, só para não ter confusão de notação. Bom, esse exemplo aqui ele é muito parecido com o exemplo inicial, vai estar lá nos slides, mas eu vou pular, porque ele é bem simplesinho, bem parecido com o inicial, certo? Esse slide também eu já comentei com vocês, né? Se f a menos 1 de x é igual a y, então f de y é igual a x e vice-versa. E o que acontece é que quando a gente compõe funções inversas, o resultado dá a função identidade. Isso aqui é importantíssimo, tá? A gente vai usar isso ao longo de todo o curso e também vocês vão usar isso em outros cursos de cálculo e de matemática, que envolvem matemática que vocês forem estudar, tá? Então, quando eu componho, lembra que a inversa desfaz o que a f faz. Então, quando eu componho, quando eu encaixo uma na outra, eu volto na função identidade. Eu volto no x, né? Então, a composta da função identidade. Certo? Eu já expliquei aqui exatamente o desenho que eu fiz lá atrás. Bom, então vamos lá, né? Aqui vamos para um exemplinho para poder ver aí de novo, né, reforçar como que nós calculamos as funções inversas. Então, para achar a função inversa de uma função injetora, o que a gente precisa é escrever y igual a f de x, né? Isolar o x nessa equação, né? E aí, o que eu faço para expressar f a menos 1 como uma função de x, eu posso trocar x por y e essa equação resultante é a minha função inversa, né? Mas basicamente é o que a gente fez lá atrás de isolar a chave, né? É isolar o x nessa expressão aqui, tá? Se eu quiser manter a mesma variável, então eu troco o x por y, né? Bom, vamos fazer aqui um exemplo para a gente tentar fixar melhor essa ideia. Então, vamos pegar a função x² mais 1, quando x é maior ou igual que zero, e tentar encontrar a inversa. Vamos ver por que precisa desse x ser maior ou igual que zero. Olha, aqui está no GeoGebra o gráfico dessa função x² mais 1 em geral, tá? Para todo x. Essa função está definida em todo x real. Observem que essa função não é injetora. Se ela não é injetora, ela não é uma função inversível, quando eu considero todo o conjunto dos números reais. Por exemplo, ó, eu pintei aqui de azul essa reta, aqui está a mãozinha, y igual a 3, que é uma reta horizontal, e ela cortou em 2 pontos. Então, de fato, essa função não é inversível quando eu considero todos os reais. Por isso que o exercício pede para considerar só os reais maiores ou iguais que zero. Quer dizer que essa parte aqui do lado esquerdo, ela não está sendo considerada, tá? Então, de fato, no meu exercício, né, eu estou considerando aí só essa parte da função, né,
que é maior ou igual a zero, tá bom? Então, essa parte aqui da direita. E aí, quando eu faço essa restrição para x maior ou igual que zero, aí a função fica injetiva, porque qualquer reta horizontal só corta em um único ponto, tá? E aí, se ela fica injetiva, ótimo, eu consigo, então, dizer que ela tem inversa, tá bom? Então, ok. Essa função, para x maior ou igual que zero, ela é invertível. Como que eu acho a inversa? Então, olha, eu vou colocar f de x, vou chamar de y, e vou dizer que y é igual a x à quarta mais 1. E a minha ideia vai ser isolar o x, né? Então, quando eu isolo o x, então eu vou ter x à quarta igual a y menos 1. Ou seja, se eu tiro a raiz quarta aqui dos dois lados, né? Lembra, raiz quarta ou raiz par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, né? De um x, de uma variável, né? É módulo dessa variável, né? Então, raiz quarta de x é módulo de x e raiz quarta de y menos 1 está aqui. Só que eu estou no caso em que x é maior ou igual que zero. E se x é maior ou igual que zero, o módulo de x é x mesmo, né? Então, aqui eu vou ter x mesmo, igual a raiz quarta de y menos 1. Pronto, consegui isolar o x. Né? Então, quer dizer que a função inversa, né, quando eu considero a variável y, é raiz quarta de y menos 1. Se eu quiser escrever em função, em termos, né, da variável x, a inversa, a função inversa de f nessa variável é raiz quarta de x a menos 1, certo? Não é tão importante a variável, o importante é a expressão, a fórmula, né? Então, aqui, ó, fica para vocês observarem, a gente já falou sobre função composta. Se eu componho essa função f com essa função f a menos 1, então se eu coloco a f a menos 1 dentro da f, a resposta vai dar x. E se eu faço o contrário, coloco f dentro de f a menos 1 e faço a composta, a resposta dá x, tá? Isso é geral, né? Como eu disse, isso é geral. Quando eu tenho uma função f composta com a sua inversa, a resposta é sempre x, ou seja, a resposta é sempre a função que a gente chama de função identidade. Bom, uma coisa interessante para finalizar aqui é para falar sobre o gráfico de uma função e da sua função inversa. O que acontece? Se eu tenho que o ponto AB está no gráfico da função f, né, ou seja, f de A é igual a B, então f de A é igual a B se e somente se f a menos 1 de B é igual a A. Né? Ou seja, se o ponto AB está no gráfico de f, é porque o ponto BA está no gráfico de f a menos 1. Só que o ponto BA ele vai ser obtido de AB simplesmente refletindo o ponto AB em relação a essa reta identidade. Então, o que isso nos diz, de certa maneira? Que o gráfico da função f é simétrico em relação à reta identidade com o gráfico da f a menos 1. Né? Então, a gente vê bem isso aqui, ó, nesse slide. Se esse é o gráfico da f, se eu conheço o gráfico da f, então eu consigo entender como é o gráfico da f a menos 1. O gráfico da f a menos 1 é simplesmente a reflexão do gráfico da f em relação a essa reta y igual a x. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo.